Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo! Nessa videoaula eu vou fazer a correção da atividade número 2, semana 1, primeiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 3. A atividade número 2 propõe o seguinte: determine se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas. Justifique suas respostas, se necessário, realize os cálculos. Nesse primeiro momento eu vou fazer a análise da letra A, que diz que x' igual a raiz de 5 e x duas linhas igual a menos raiz de 5 são solução da equação x² mais 5 igual a 0. Como detectar se são ou se não são? Resolvendo, não é mesmo? Então nós vamos pegar aqui a equação x² mais 5 igual a 0 e resolver. Eu conheço 3 formas diferentes de resolver essa equação. Vou resolver da mais simples possível aqui, que é isolando esse x², passando esse 5 para depois da igualdade. Com isso, como radiciação e potenciação se anulam, você aplica uma raiz quadrada em ambos os lados da equação. Essa raiz anula esse expoente, sobra x igual a raiz quadrada de menos 5. Mas números negativos têm raiz quadrada no conjunto dos números reais? Não tem. E para te provar que eu estou falando a verdade, eu vou utilizar a calculadora. Veja, menos 5. Vou tentar extrair a raiz quadrada desse número menos 5. Olha. Raiz quadrada, o que acontece? Entrada inválida, ou seja, não existe raiz quadrada de números negativos no conjunto dos números reais. Então, solução, conjunto vazio. Mas como a gente já utilizou nas atividades anteriores a resolução de equação de segundo grau por meio da fórmula resolutiva, da popular fórmula do Bhaskara, vou resolver para você também por ela para você ver como que fica. Olha, a fórmula do Bhaskara, a fórmula resolutiva, é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que é o discriminante, sobre 2a. Quando, na verdade, o delta é b² menos 4ac. É a mesma fórmula, porém aqui o delta é o mesmo que dizer b² menos 4ac. Nessa equação, o a vale 1, o b não tem, então o b vale 0, e o c vale 5. Substituindo esses valores lá no lugar das letras, nós vamos ter x igual a menos b. Como b é 0, menos 0, ou 0 sem o menos, porque 0 é neutro, né? Não tem sinal. Mais ou menos, b² é 0². Menos 4 vezes o a, que no caso aqui é 1, vezes o c, que no caso aqui é 5. Sobre 2 vezes o a, que é 1. X vai ser 0, mais ou menos. 0² não vale nada, então sobra somente o menos 20 do 4 negativo vezes 5, ok? Sobre 2. Aí, a única coisa que a gente pode fazer aqui é expressar esse menos 20 no outro formato, que vai ser 4 vezes menos 5. 4 vezes menos 5 ou menos 20 é a mesma coisa. Por que eu estou fazendo isso? Somente para poder tirar a raiz desse 4 aqui. No caso, nós temos o 4 que tem raiz quadrada 2 e o menos 5 não tem raiz quadrada. Fica dentro aí da raiz. Dividindo aqui, ó, 2 dividido por 2... vai dar mais ou menos menos raiz de 5. Por que eu tirei o 0? 0 somado ou subtraído não influi nem contribui. Sobrou o quê? X igual mais ou menos raiz quadrada de menos 5. Porém, como eu já mostrei para você na calculadora, menos 5 não tem raiz quadrada no conjunto dos números reais. Logo, solução é conjunto vazio. Então, essa afirmação é falsa, ok? Então, a justificativa para que seja falsa essa afirmação é que quando o discriminante de uma equação do segundo grau for menor que 0, negativo, ela não terá solução no conjunto dos números reais. Vamos agora à correção da letra B, que diz que x' é igual a 5 raiz de 3 e x duas linhas igual a menos 5 raiz de 3 são solução da equação x² mais 10. Recai nesse mesmo caso anterior aqui, olha, você isola o x², aplica radiciação em ambos os lados, radiciação anula potenciação, e x vai ser igual quanto? Quanto que é raiz quadrada de menos 10? Como eu já mostrei na calculadora aqui, não existe no conjunto R raízes de números negativos, então aqui o x é igual ao conjunto vazio. Mais uma afirmação falsa.
E a justificativa é a mesma do item anterior. Quando o discriminante de uma equação de segundo grau for menor que zero, negativo, ela não terá solução no conjunto dos números reais. A afirmação C diz que a equação x mais 2 ao quadrado mais 5 igual a 3x mais 1 ao quadrado é uma equação quadrática. Para sabermos se é ou se não é, nós precisamos desenvolver aqui. Até porque pode ser que dê de um lado o x ao quadrado e do outro também, e um anule o outro. Então, x mais 2 ao quadrado é o mesmo que x mais 2 vezes ele mesmo, mais 5. 3x mais 1 ao quadrado é o mesmo que 3x mais 1 vezes ele mesmo. Agora é só fazer o chuveirinho aí, ó. X vezes x, x quadrado. X vezes 2, 2x. Agora 2 vezes x, 2x. E por último, 2 vezes 2, 4. Mais 5 igual 3x vezes 3x, 9x quadrado. 3x vezes 1, 3x. 1 vezes 3x, 3x. E por último, 1 vezes 1, 1 mesmo. Reduzindo os termos semelhantes e passando todos aí para antes da igualdade, nós vamos ter x ao quadrado, outro semelhante a ele, menos 9x quadrado. Agora 2x com 2x, 4x, 3x com 3x, 6x, troca de lado, menos 6x, 4 com 5, 9, 1, troca de lado, menos 1. Igualamos isso tudo a zero. Agora é só reduzir os termos semelhantes, juntar aí, ó. Quem tem 1x ao quadrado, mas deve 9, na verdade deve 8, fica menos 8. Quem tem 4 e deve 6, na verdade deve 2. Quem tem 9 e deve 1, tem 8. Então aqui eu tenho uma equação do segundo grau, uma equação quadrática. Então, afirmação verdadeira, justificativa. Quando a incógnita de maior potência de uma equação é elevada ao quadrado, essa equação é considerada equação quadrática. Equação cuja incógnita de maior expoente tem expoente 2, beleza? A afirmação D diz o seguinte: se o discriminante de uma equação do segundo grau é negativo, a equação tem soluções no conjunto dos números reais. Será? Aqui está a fórmula. O que é o discriminante? É o delta. É o que vai discriminar, vai nos dizer se vai ter duas raízes reais e distintas, se vai ter uma raiz ou se não vai ter raiz no conjunto dos números reais. E é muito fácil de concluir que essa afirmação é falsa porque o delta fica dentro de uma raiz quadrada. E como eu já provei, não existe em R, nos números reais, raiz quadrada de número negativo. E quando o delta é menor que zero, é negativo, não tem raiz quadrada. Então, é uma afirmação falsa. Justificativa. Quando delta for menor que zero, negativo no caso, a equação não possui raiz em R, não possui solução, Sempre que aparecer a palavra raiz, é o mesmo que dizer solução, é o valor de x, ou de n, ou de qualquer outra letra aí dentro da equação, beleza? A letra E propõe o seguinte: o discriminante de uma equação do segundo grau permite decidir se a equação possui ou não soluções no conjunto dos números reais. Então, nós temos aqui a fórmula e o discriminante, o que está dentro da raiz quadrada, que realmente vai decidir se tem ou não solução. Porque se for um número negativo, não tem. Se for um número positivo ou for zero, tem, porque zero tem raiz quadrada. E qualquer outro número positivo também tem raiz quadrada em R, mesmo que não seja inteira. Então, quando delta for maior que zero, a equação possui duas raízes reais e distintas. Quando delta for igual a zero, a equação possui uma raiz ou duas raízes iguais. E quando delta for menor que zero, a equação não possui raiz em R. Então, é uma afirmação verdadeira. Eu posso já olhar aqui dentro da raiz quadrada e saber se vai ter soluções, se vai ter solução ou se não vai ter solução, ok? E não perca a próxima aula, porque foi feita com muito carinho. E eu tenho certeza que se você assistir essa próxima videoaula, você vai entender um pouco mais aí do tema que está sendo proposto pelo PET, ok? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. E o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito fácil!